Pode notar algo que eu fiz proposital, que normalmente no preparo de coroa total é errado fazer isso, mas não para esse tipo de situação. Então, dá uma olhada nesse dente aqui. Esse aqui é um dente com preparo de coroa total. Ele está pronto para cimentar a prótese. Prontinho para cimentar a prótese. É aqui fazer a adesão, colocar a peça com cimento e enfiar aqui no dente. Então, dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho nessa região, eu tenho o esmalte. Eu também tenho um pouquinho de esmalte aqui no término, não dá muito para ver, mas eu sei que tem, porque eu que fiz o preparo. A gente tem, há muito tempo atrás, tá? Mas eu que fiz. A gente tem nessa região aqui, a gente tem resina composta. E nessa região toda aqui a gente tem dentina. Você está vendo que a gente tem nada mais, nada menos do que 3 substratos diferentes para poder fazer a adesão. E por que isso aqui tem que chamar muita atenção? Porque quando eu vou fazer a adesão de uma prótese aqui, uma coroa, uma faceta ou uma restauração, não importa. Cada um desses 3 substratos que eu tenho aqui, que é a resina, a dentina e o esmalte, tem uma necessidade de adesão diferente, tem um protocolo de adesão diferente. Não vou ter que usar adesivos diferentes para cada substrato, mas eu vou ter que tratar essa adesão diferente em cada um deles. E ter que fazer isso no dia da cimentação da prótese é um absurdo. É um absurdo por quê? Por causa do trabalho, da dificuldade a mais que eu vou ter na cimentação da minha prótese. E se já não bastasse isso, pior, eu vou ter uma adesão muito, mas muito ruim por não ter feito uma adequação desses substratos já logo depois que eu preparei, antes de fazer a minha moldagem, para quando chegar aqui no dia da cimentação, eu ter uma situação muito mais fácil, muito mais tranquila e com uma qualidade de adesão muito superior. Então é por isso que é importante fazer a equalização dos nossos preparos, assim como uma outra situação que eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, então dá uma olhada também nessa situação, onde eu tenho um preparo de coroa total. Apesar de ser um preparo coroa total, apesar de ter um núcleo metálico fundido aqui, que eu não vou remover nesse caso, porque não vale o risco de dar remoção, eu vou fazer uma cimentação de uma cerâmica. E eu preciso de fazer isso com uma adesão adequada. E eu tenho aqui não só uma dentina em todo o meu término, no meu preparo, mas eu também tenho um núcleo metálico fundido. E se eu quero ter uma melhor qualidade, uma maior longevidade da minha restauração cimentada sobre esse dente, eu tenho que adequar e criar uma condição de adesão nesse núcleo metálico. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! Então o que eu estou falando para vocês aqui é a importância de um procedimento chamado IDS, o selamento imediato da dentina, que não é só selar a dentina, mas também é adequar o nosso preparo para ter uma adesão melhor da nossa restauração final. E isso envolve, independente do substrato que a gente tem ali no nosso dente, adequar todos eles, deixar uma coisa única. Qual é a situação ideal? A situação ideal é que no dia da cimentação da prótese, a gente só tenha no máximo 2 substratos. E esses substratos de preferência devem ser o esmalte e a resina composta. Então o que a gente vai fazer em situações como essa? Em situações como aquela ali que só tem o dente, vocês já viram eu cansar de fazer aqui. Tem outros vídeos no canal, você pode ver ali, vai ter o link também na descrição aí, pode correr o canal e procurar. A gente vai fazer o IDS, simplesmente, a gente vai fazer o selamento imediato da dentina, vai fazer adesão, uma fina camada de resina flow, para poder fazer o resin coating também, e essa dentina está protegida, preparada para depois então eu fazer a moldagem e fazer depois mais para frente a cimentação da minha prótese. E nessas situações com núcleo metálico, o que a gente faz? A gente faz exatamente isso que vocês vão ver aqui agora. Aqui já foi refeito o preparo do dente. Pode notar algo que eu fiz proposital, que normalmente no preparo de coroa total é errado fazer isso, mas não para esse tipo de situação. Aonde eu deixei justamente aqui, ó, uma cavidadezinha, como se fosse uma pequena depressão antes do meu término. E por que eu deixei isso? Porque eu vou fazer a adesão e eu vou preencher isso de resina. Então o que eu fiz aqui é criar um espaço para a resina que vai cobrir toda essa dentina e também esse metal. Depois de realizar o preparo, eu limpei todo ele com uma profilaxia com Concept Scrub e com jateamento de óxido de alumínio. E é muito importante esse jateamento de óxido de alumínio no pino metálico, para você criar retenções nesse pino e dessa forma criar uma condição de adesão para ele. Como que a gente vai continuar fazendo isso? Como que a gente vai fazer tudo isso? Eu vou primeiro escolher um adesivo. Eu posso escolher tanto o Optibond FL como eu posso escolher o Clearfiel SE Bond. Numa situação como essa, eu prefiro escolher o Clearfiel SE Bond. Por quê? Primeiro,
O Clearfill, no seu primer, contém um monômero chamado MDP. O MDP é um ótimo silano para metal, ou seja, se eu aplicar o MDP sobre esse núcleo metálico, que é o primer do Clearfill, que contém MDP, sobre esse núcleo metálico, eu vou criar a condição de adesão necessária para a minha prótese. Ou seja, se eu tenho um núcleo metálico, se eu tenho um coping metálico, não importa, e eu queira fazer uma cimentação adesiva desse metal, eu preciso fazer o jateamento, depois eu vou fazer uma limpeza desse substrato desse metal com ácido fosfórico e vou aplicar o primer do Clearfill ou vou usar um silano próprio para metal. Mas como eu já tenho uma dentina exposta e nessa dentina eu tenho que aplicar um adesivo, e no caso eu vou usar o Clearfill, então eu uso o primer e o Clearfill, já aproveito ele também para passar nesse meu pino. E dessa maneira eu vou ter a adesão não só dessa minha dentina, mas também nesse pino metálico. Depois eu vou recobrir todo ele com uma fina camada de resina flow. Assim que eu termino de aplicar a minha camada de resina flow, é esse aspecto que eu tenho. Eu tenho então todo o meu preparo, tanto o pino como a dentina coberto com Clearfill, e com uma finíssima camada de resina flow. Eu coloco a resina flow e eu pincelo ela sobre todo o dente. Faço a poliverização e daí, caso seja necessário, como eu quis fazer nesse caso, eu apliquei ainda um opacificador para ajudar a esconder, mascarar um pouco o efeito que esse pino metálico possa dar na minha restauração, por exemplo, deixando acinzentado, e por cima do opacificador eu coloquei mais uma fina camada de resina flow. E como você pode olhar, olha a diferença agora de como fica a resina nesse término. Aqui eu já comecei a dar um polimento, a dar o acabamento desse meu preparo, e você já pode ver aqui o formato final do preparo, que não tem mais aquela depressão no término. Eu apliquei esse opacificador só na região vestibular, não apliquei na palatina do meu preparo. Eu coloquei uma resina flow também em cima de todo ele, e dessa forma eu já tenho esse meu término pronto, eu já tenho esse meu preparo pronto para eu então fazer a moldagem. E quando eu for fazer a cimentação, eu não tenho que ficar pensando em fazer adesões diferentes para a dentina e para o pino metálico. E mais do que isso, eu vou conseguir ter uma força de adesão muito melhor na minha dentina, porque o melhor momento para você conseguir uma melhor força de adesão em dentina é assim que você termina de fazer o preparo dela. Se eu deixasse essa dentina exposta para poder fazer adesão só no dia da cimentação, ela ia ficar exposta ao meio bucal, mesmo com provisório, ia se contaminar por presença de cimento, por presença de saliva, ia sofrer processo de desmineralização e com isso ela ia alterar e ia ter uma baixa capacidade de adesão. Fora também que a própria adesão no dia da cimentação também não é boa, ela faz uma força de adesão muito menor do que essa adesão prévia. Então aqui não só eu garanto melhor adesão, como também eu garanto uma maior facilidade no dia de fazer a cimentação da minha prótese. Nesse aqui você pode ver que eu tenho o pino metálico, eu tenho também a dentina e eu tenho também uma finíssima camada de esmalte no meu término. Só que é o seguinte, esse esmalte ele é tão fino que eu não consigo fazer adesão seletiva nele. Então eu ignoro que esse esmalte existe e eu finjo que ele é dentina. E daí vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro caso. Antes de fazer a adesão, eu vou fazer a limpeza desse preparo. Então, como vocês podem ver, a diferença aqui agora do dente, que foi feito a profilaxia com concept scrub e o jateamento com óxido de alumínio. E então eu vou fazer todo o processo de adesão, utilizando o Clearfill ou o Optibond FL. Se eu utilizar o Optibond FL, eu vou ser obrigado a usar um primer de metal, porque o Optibond FL não tem MDP para adesão ali no núcleo metálico, mas caso eu use o Clearfill, daí posso usar só o Clearfill e vou aplicar esse primer adesivo em toda a região. Eu vou primeiro fazer uma limpeza com ácido fosfórico só desse pino, tomando muito cuidado para não encostar ácido fosfórico na minha dentina. Esse ácido fosfórico no pino é para descontaminar essa superfície, mesmo depois de limpa tem que descontaminar. Aí vou aplicar o primer e o adesivo em todo esse preparo e vou fazer uma finíssima camada de resina flow, que ficou algumas regiões do meu pino sem a resina na hora do acabamento, porque acabou ficando muito fino, mas ainda assim ficou uma finíssima camada de adesivo em cima. E aqui tá tudo certinho agora, para eu poder fazer a minha moldagem e depois fazer a cimentação da minha prótese final. Essa adequação do preparo, onde você observa os diferentes substratos que tem nele e você deixando tudo de uma forma homogênea, mantendo tudo só em resina e em esmalte quando possível, você vai ter muito mais facilidade no ato da cimentação, mas mais do que isso, você vai ter uma força de adesão, uma longevidade dessa adesão muito maior. E se você quiser ainda ver mais sobre IDS, sobre adesão, sobre preparo de restaurações indiretas, é só escolher um desses vídeos que o YouTube está sugerindo para você e até a próxima.